Olá, turma, tudo bom? Dando sequência à nossa disciplina de modelos preditivos de séries temporais, o tema da aula de hoje será uma parte prática sobre tratamento de dados categóricos. Então a gente vai aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento. A gente está trabalhando aí com o data frame aí dentro desse capítulo, que ele apresenta as colunas Country, Age, Salary e Purchased. A gente já viu como que lidar com as variáveis numéricas aqui, que é Age e Salary. Agora a gente vai ver como lidar com as variáveis aqui, os atributos categóricos Country e Purchased. E o primeiro ponto aqui que a gente vai fazer é como lidar com isso no scikit-learn aqui, como lidar com dados faltantes. Como esse dataset originalmente ele não tinha nenhum dado faltante, né? Eu estou emulando aqui a falta de um dado, inserindo manualmente aqui um np.nan. np aqui é do NumPy, nan é só aqui é um indicativo, um placeholder que ele fala que esse dado vai ser faltante. Então eu estou inserindo ele aqui na linha 1, na coluna 0. Isso aqui está sendo referenciado aqui no meu atributo country, né, na minha segunda observação aqui do meu atributo country, eu estou inserindo aqui um np.nan. Então aqui está meu dado faltante. Originalmente aqui ele possui o valor, deixa eu ver aqui se eu acho, ele era Espanha, e eu estou inserindo aqui um dado faltante, eu estou inserindo como se fosse um dado faltante, né, melhor dizendo. E como a gente já viu aí nas aulas passadas, a gente tem uma estratégia aqui que é para substituição de dado faltante, de dado categórico, que é substituir pela moda, que é o valor mais frequente. E a gente vai seguir essa substituição, essa metodologia, utilizando aqui o Simple Imputer, que vem lá do scikit-learn, né, do pacote Impute. E aqui a gente instancia o nosso objeto, da mesma maneira que a gente fez lá quando a gente estava lidando com dado numérico, só que agora a gente muda a estratégia. Agora, ao invés de usar média, mediana, a gente usa aqui o Most Frequent. E quando a gente instancia aqui o objeto, e a gente substitui aqui no nosso dataset original, através aqui do método fit e o transform. O que o método fit ele vai fazer? O fit ele vai calcular qual que é o valor mais frequente, né? Então vai pegar toda a distribuição do nosso dado categórico, ver qual que é o mais frequente. E o transform, ele vai aplicar a transformação, né? Sempre lembrando que o fit underscore transform é quando ele faz as duas coisas em sequência, que é um método que unificou as duas partes. Então quando a gente olha aqui, por exemplo, vai na documentação aqui do fit transform, então ele primeiro fit e depois ele fit o transforma aqui no meu dado que eu estou passando para ele. Então são duas etapas aqui que eu estou economizando e fazendo em uma só. E quando eu passo meu fit transform na minha coluna df country, ele vai pegar onde eu tiver um np.nan e vai aplicar a transformação aqui do mais frequente. No caso aqui, o meu mais frequente era a França, e ele substituiu aqui pelo valor da França, e agora eu não tenho mais nenhum valor faltante. Então, né, pessoal, essa é uma estratégia simplificada para a gente substituir um dado categórico. No nosso caso aqui, o valor original era Espanha, e a gente substituiu aqui por França. Então, de forma bem simplificada aqui, essa aqui é uma estratégia para a gente utilizar, que a gente consegue fazer substituição de dados categóricos em um data frame. De forma muito similar, se a gente quisesse utilizar um modelo, tratar isso aqui como sendo a variável count, como sendo um atributo target de um problema de classificação, a gente poderia utilizar aqui o Iterative Imputer, que ele faria montaria o nosso problema, né, em termos da predição da variável country, e seria uma estratégia aqui para substituir esse dado faltante, só que ele adiciona muito mais complexidade, né? Mas se vocês quiserem aqui depois ver como é que ele funciona também, ele chama aqui, estou digitando aqui para vocês, Iterative Imputer. Então esse aqui, se vocês jogarem isso aqui lá no Google, vocês vão ver aqui que existe essa classe aqui para fazer também substituição de dado faltante, que ela é uma substituição multidimensional, igual eu já mencionei aí. Na verdade, eu acho que Interactive Imputer, mas alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Deixa eu ver aqui no Google, deixa eu abrir aqui, Interactive Imputer. Vamos ver aqui, só para tirar a dúvida aqui de qual que é o nome certinho. É isso aqui mesmo, Iterative Imputer. Então, sempre que vocês quiserem fazer uma substituição aqui multidimensional, é só usar esse Iterative Imputer. A anotação é a mesma, a gente vai passar aqui, mostrar um exemplo aqui para vocês. Aqui, tem que importar aqui o Iterative Imputer, né?
a gente instancia aqui o Iterative Imputer, dá um fit e depois dá um transform. Aqui tinha um NPNAN. Quando ele fez aqui, aplicou o transform no dado original, ele substituiu aqui todos os NPNAN pela predição sucessiva aqui dos valores. Então aqui a notação é bem simples, tá vendo, pessoal? Iterative Imputer, se dá o fit no seu dado original com o dado faltante, e ele vai lá, e onde tiver um NPNAN, ele vai aplicar uma transformação a partir de um modelo que ele está criando para fazer aquela predição. No nosso caso aqui, como a gente está lidando com um variável categórico, ele criaria um modelo aqui de classificação, né, para classificar qual que seria essa classe aqui do dado faltante. Então beleza, pessoal, então a gente já viu aqui a estratégia para lidar com dado categórico. Agora a gente vai ver como que codifica a variável categórica, né? Muitos dos modelos eles precisam receber, eles precisam que o dado não seja uma string, né? Que sejam dados numéricos para eles conseguirem trabalhar. Então aqui a primeira forma aqui, que é a mais simples de todas, é o ordinal encoding. O que ele faz, né? Basicamente, onde ele tiver uma string, ele vai atribuir um valor numérico a essa string. Então aqui para a gente executar essa codificação aqui com o ordinal encoding. Ele está dentro do pacote do scikit-learn, dentro do preprocessing. A gente vai importar aqui o ordinal encoding. A gente instancia aqui o nosso objeto e dá o nosso fit transform do df country. O que ele está fazendo aqui? Onde ele viu França, ele substituiu por 0. Onde ele viu Germany, Alemanha, né? Ele substituiu por 1. E onde ele viu aqui Espanha, ele substituiu por 2. Então aqui a gente tinha um data frame, uma coluna original que continha strings, e a gente atribuiu agora dados numéricos a ela, né? Logicamente que quando a gente faz esse tipo de coisa aqui, a gente está assumindo que existe uma relação de ordem, né, entre esses valores, que o 2 vai ser maior que o 1, que o 1 vai ser maior que 0, porque é isso que um modelo vai interpretar quando ele enxergar esse tipo de dado. E muitas das vezes a gente não quer isso, né? A gente quer que não exista nenhuma relação de grandeza entre esses dados categóricos. Eles não são ordinais, né? Eles podem ser só apenas nominais. E para isso a gente tem que aplicar aquela outra estratégia que a gente viu, que é o do one-hot encoding. E só para lembrar aqui que o que o one-hot encoding vai fazer, ele vai pegar uma variável aqui, que ela tem 3 categorias, vai criar aqui 3 colunas para cada uma dessas categorias, e onde a categoria for 1, ele vai marcar com 1, no restante fica 0. Onde a categoria for 2, ele marca aqui na coluna pertinente. Onde a categoria for 3, ele marca aqui na coluna pertinente. Então é isso que ele vai fazer. Para a gente utilizar o one-hot encoding, a gente tem 2 estratégias. A gente pode usar direto o método aqui, one-hot encoder. Similarmente, a importação aqui do ordinal encoding, ao invés de a gente importar o ordinal, a gente poderia, por exemplo, adicionar uma vírgula aqui e importar aqui, por exemplo, esse one-hot encoding. Então, se eu copiar esse aqui e importasse aqui, por exemplo, opa, copiei a célula errada, eu tenho que copiar só apenas esse aqui. Então, copy selection, agora eu vou dar um paste aqui. Paste, opa, beleza. Se eu importasse esse aqui, eu poderia utilizar aqui o one-hot encoder para fazer essa estratégia aqui de codificação. Mas aqui no caso tem uma forma mais simples de fazer isso, que é usando o pandas diretamente. Então, o pandas ele vem com um método nativo dele que chama getDummies, que ele vai fazer justamente isso. Ele já vai gerar essa codificação para a gente sem a gente precisar importar lá do scikit-learn essa classe one-hot encoder. Dummies aqui no caso, porque essas variáveis aqui elas são também chamadas de dummy variables, é quando uma variável aqui ela é categórica e ela é nominal, quando a gente cria esse tipo aqui de codificação, ela também recebe o nome de dummy variables. Então, quando a gente faz pd.getDummies, a gente passa aqui o nosso data frame no argumento data e passa que a gente quer codificar a coluna country, ele faz exatamente o que a gente está vendo aqui em cima. Então, ele pegou a nossa coluna originalmente, que chamava country, criou aqui 3 novas colunas, uma para França, Alemanha e outra para Espanha, e fez a codificação aqui da maneira como a gente esperava. Então, one-hot encoding, a gente consegue fazer, aqui está escrito errado, encoding, aqui é encoding, opa,
Executar essa célula. Beleza. Então aqui a gente viu como fazer essa codificação aqui, ou usando o getDummies ou usando o OneHotEncoder. Para a gente usar o OneHotEncoder seria uma notação muito parecida com essa aqui, só que a gente importaria aqui o OneHotEncoder e aplicaria o Fit Transform na minha coluna dfCount. Teria o mesmo comportamento. E um último, que é o Label Encoder, ele é muito parecido aqui com o Ordinal Encoder. Ele vai pegar onde eu tiver alguma string e vai substituir por um dado numérico. Só que a diferença aqui do Label Encoder para o Ordinal Encoder é que o Label Encoder ele foi desenhado específico para a codificação da variável target, da variável y. No nosso caso aqui, a nossa variável que a gente quer predizer é se a pessoa comprou ou não, né? Então a gente aplica aqui o meu Label Encoder, que eu estou instanciando aqui como LR, Label Encoder, Fit Transform no dfPurchased, e quando eu visualizo isso aqui, ele substituiu por zeros ou uns. Então, só para recapitular, né, a diferença entre o Label Encoder para o Ordinal Encoder, que o Ordinal Encoding aqui no caso ele aceitaria uma matriz. Aqui, o Label Encoder, como ele foi desenhado para codificar apenas a variável resposta, ele utiliza aqui, né, ele aceita, melhor dizendo, aqui somente dados unidimensionais, porque ele foi desenhado para fazer a codificação da variável categórica. Beleza, pessoal, eu adicionei aqui uma referência aqui para visualização de dados, que eu acho que é muito interessante vocês irem, que é um site que chama Data2Viz. O que ele fala aqui pra gente, né? É uma forma de... São uns guias, umas árvores de decisões aqui, a gente vai estudar a árvore de decisão mais à frente, mas ele aqui é um guia pra gente... como que a gente escolhe o tipo de plot que a gente vai fazer, dado o tipo de variável que a gente tem. Como a gente viu uma etapa de pré-processamento, aqui a gente viu algumas visualizações, eu achei interessante colocar isso aqui, porque, por exemplo, se a gente tiver só dado numérico, como que a gente pode visualizar esse dado numérico? Então aqui tem histograma, tem gráfico aqui de densidade. Se eu tiver dado categórico, por exemplo, se eu tiver dado numérico e categórico, se eu tiver aqui esses temas aqui de networks, né, de gráficos, se eu tiver séries temporais, como eu consigo visualizar. Então aqui ele é um tutorialzinho aqui básico, que ele vai dar um guia pra gente de como que a gente pode fazer um plot, e quando a gente abre aqui, ele vem aqui com o que é o tipo de plot, erros comuns e exemplos aqui de código, aqui, tanto em R quanto em Python. Tem aqui em JavaScript também, a biblioteca aqui do JavaScript. Então, por exemplo, se a gente abrir aqui no Python Gallery, ele vai mostrar pra gente como é que a gente conseguiria fazer esse tipo de plot aqui, utilizando aqui o Python com diversos exemplos aqui. Então, acho que é um recurso aqui interessante, tá, pessoal? É uma dica que eu dou aí, que para sempre, quando vocês tiverem alguma dúvida de como fazer uma visualização, aqui tem um tutorialzinho básico aqui, dado o tipo de variável que a gente tem. Bom, pessoal, então a gente chegou ao fim aí desse capítulo sobre pré-processamento de dados, visualização, lidando com dados numéricos e categóricos. E na próxima aula a gente vai começar um novo capítulo, que é o capítulo de regressão. Beleza? Até a próxima aula.